O nosso grande desafio aqui é tentar gerenciar o tempo e que nós consigamos tirar desse nosso encontro, dessa confluência de energias aqui, de conhecimentos, algo produtivo, né? Que a gente não perca essa nossa energia. Então, o meu trabalho é bastante antipático de ficar lembrando o tempo a toda hora, mas eu vou passar imediatamente então a palavra para a doutora Alexandra Faccioli Martins, que vai falar também sobre essa questão da ação do Ministério Público. Doutora Alexandra. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da mesa, Dr. Jairo, Dr. Fabrício, meus colegas que estão aqui como palestrantes, os outros também que estão assistindo, demonstrando o quanto o Ministério Público tem tentado se articular e criar, inclusive, uma reengenharia institucional para fazer frente a um problema tão complexo que hoje se apresenta e para realmente tentar dar alguns encaminhamentos na defesa dos interesses difusos e coletivos envolvidos, bem como uma situação de vulnerabilidade tão grande que essa situação que nós chegamos nos coloca. Sem mais delongas, até para nós termos a oportunidade de um debate. Opa. Só peço uma ajuda, por gentileza, da organização, em relação à movimentação. Como o doutor Ivan já colocou, o nosso trabalho é articulado, não é um trabalho de apenas uma região, mas realmente um trabalho que tenta dar um caráter, inclusive no âmbito estadual, em relação à gestão dos recursos hídricos. O caso do Sistema Cantareira ele é muito emblemático, porque ele traz em si, hoje, possivelmente, o maior conflito pelo uso da água do nosso país. Envolve duas regiões extremamente adensadas e que têm um papel, inclusive, econômico, do qual depende o nosso país. Nós estamos falando do primeiro e o segundo maior parque industrial do país. Então, os erros e os acertos custarão muito caro aos valores envolvidos, que são muitos, que não se restringem somente aos econômicos, mas também numa esfera muito maior à própria saúde econômica e financeira do nosso país. Para dimensionar um pouco a complexidade desse problema, eu achei muito interessante esse gráfico que é disponibilizado pelo site oficial da Agência Nacional de Águas, que demonstra a dupla dominialidade em relação aos reservatórios que compõem o Sistema Cantareira e que bem demonstra como as regiões metropolitana de São Paulo e das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí estão interligadas e certamente de forma definitiva. Essas represas destacadas em azul são as que são compostas por rios federais e que, portanto, em primeira instância, são de atribuição de gestão da Agência Nacional de Águas, que são as represas do Jaguari, do Cachoeira e todas as demais que compõem a região metropolitana de São Paulo. As em vermelho são as represas, são as de domínio do Estado, eminentemente do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo e de órgãos estaduais, que são a do Jacareí, Atibainha, Paiva Castro e já com a sua transposição para a região metropolitana de São Paulo. E o que é transposto da bacia dos rios Piracicaba e Capivari não é pouco. Nós vamos bem demonstrar realmente como essas duas regiões estão num estresse hídrico reconhecido há décadas. E aí nós começamos com o primeiro questionamento. Qual é o plano, efetivamente, para a superação dessa crise hídrica? E quando nós fazemos esse questionamento, que foi uníssono em relação a todos
palestrantes. Essa é sempre a pergunta que foi colocada desde ontem. Nós não estávamos presentes, mas assistimos pela TV MPF, e certamente vai possibilitar que muitos tenham acesso com profundidade às palestras que foram proferidas, que foram muito ricas e muito importantes nesse momento. Mas é sempre a mesma pergunta. Por que as respostas estão sendo há tanto tempo adiadas? E sem querendo aprofundar, os pontos são muitos, mas eu queria só trazer alguns muito breves para a gente tentar romper um pouquinho, muitas vezes, as superficialidades das discussões. É criar uma distinção muito clara entre previsibilidade de crise e previsibilidade climática. Ninguém discute, mesmo que não tenha conhecimento técnico, que nós estamos diante de um fenômeno extremo. Mas não é isso que nós questionamos. O que nós questionamos é a respeito da previsibilidade da crise. E com muito mais propriedade até do que eu, com muito mais profundidade, esse tema foi tratado na manhã de hoje, inclusive pela Sabesp, bem demonstrando a criticidade da disponibilidade hídrica que nós temos hoje nessas duas regiões diretamente interligadas. Em São Paulo, nós temos hoje um nível muito aquém do recomendado pela ONU, que é de 1.500 metros cúbicos por habitante ano. Há décadas, nós já estamos com esse patamar de 200 metros cúbicos. E se o nosso país é abundante em águas, o mesmo não ocorre com essas duas regiões em que reconhecidamente se equivale ao semiárido. Com o agravante de que aqui a população envolvida é muito maior. O adensamento populacional traz contornos muito distintos do semiárido. Esse é o quadro, há décadas, assumido nos estudos do governo do Estado de São Paulo, nos estudos da Agência Nacional de Águas, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Integração e de tantos outros. Será que é possível dizer que a crise é imprevisível? O fenômeno climático, sim. Mas, evidentemente, essa situação de estresse hídrico, há muito tempo dá conta de que nós estávamos suscetíveis a uma vulnerabilidade a qualquer anomalia climática mais prolongada. Talvez aí a gente tenha que começar um debate mais profundo em relação às razões, aos motivos que nos levaram a essa situação de insegurança hídrica, que não foi rompida em 2014, mas sim há muitos anos. Tanto foi admitida e reconhecida como tal essa insegurança hídrica, que já em 2004, especialmente para a região da Bacia do Piracicaba, que tinha 33 metros cúbicos transpostos para a região metropolitana de São Paulo, houve a promessa de uma redução de dependência, para que esse estresse hídrico naquela região começasse a ser sanado. O estudo da macrometrópole paulista, que ficou durante muito tempo paralisado, foi retomado realmente, aprovado somente em 2013. E nesse estudo, elaborado pela Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, em parceria com o DAE e outros institutos, esse estresse hídrico é amplamente reconhecido. O mesmo reconhecimento também se vislumbra do estudo de impacto ambiental do Sistema São Lourenço, da região metropolitana de São Paulo, que traz todas essas nuances da gravidade da situação. E se hoje nós estamos num cenário crítico, os próximos anos certamente são bem mais preocupantes, se não forem adotadas medidas já. A perspectiva tendencial é de um aumento e da necessidade de mais 60 metros cúbicos por segundo
até 2035? De onde sairão tantas fontes de abastecimento? Será que só obras serão suficientes para esse enfrentamento de insegurança hídrica? Portanto, senhores, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar hoje, que do nosso ponto de vista, e toda essa introdução que foi feita pelo Dr. Ivan, é que o posicionamento do Ministério Público é que nós estamos falando de uma política de recursos hídricos de longo prazo. Não é só uma crise, não é só um ano desfavorável, é um conjunto, senão nós estaremos condenados a repetidamente passar pelo que nós estamos passando. Nós vamos estar condenados a adotar reiteradamente, adotar não, na verdade, a receber, muitas vezes, políticas de improviso diante de fenômenos que são muito maiores do que nós. Ainda em relação à previsão de anomalia climática, nós podemos dizer que também não é uma novidade que esse quadro se avançou nos últimos anos. Desde 2012, esse é um documento publicado pela Sabesp em seu site oficial, em que é expressamente reconhecida a criticidade da disponibilidade hídrica e, mais que isso, o fenômeno da redução de chuvas, das vazões de efluência, desde 2012, prestando conta, portanto, aos investidores que poderia se afigurar um momento crítico. Como chegamos nessa situação? Inicialmente, esses são pontos que estão tratados na ação civil pública que nós ajuizamos em outubro do ano passado, e eu vou contar depois um pouquinho mais, mas só para essa ação civil pública está disponibilizada no site do Ministério Público, traz os motivos pelos quais nós entendemos que nós chegamos nessa situação e o que nós pretendemos. Enfrentamos a questão das curvas de aversão a risco, das metodologias técnicas científicas que foram desconsideradas, mas o primeiro grande inimigo em toda essa nossa trajetória tem sido o não reconhecimento da crise em toda a sua gravidade. Foi sempre a negativa, é muito difícil, para não dizer impossível, sentar à mesa e se formular questionamentos e se buscar compromissos quando a pessoa que está do outro lado da mesa coloca que, na verdade, essa crise não existe, que todas as medidas estão previstas, que nós temos que nos tranquilizar e que nós temos que deixar o Executivo agir. É importante deixar claro que com essa ação civil pública, nem de longe pretendeu o Ministério Público Estadual, por todos os representantes que a subscreveram, que participaram de um jeito ou de outro na sua elaboração. O Ministério Público Federal foi o de assumir a gestão ou o gerenciamento de recursos de sistemas hídricos, em relação, principalmente nesse momento de crise hídrica. Nós tão somente transcrevemos o que era nas mesas, nessas 122 reuniões, colocadas como medidas necessárias por cientistas, pelo Comitê de Bacias, que tem o seu papel relevante, que assumiu uma postura no decorrer dessa crise, tentando fazer suas demandas, muitas vezes, para não dizer a maioria, sem ser ouvido. Essa ação traduz a dificuldade do diálogo, mas nem de longe ela tem o intuito de encerrar. Quando as partes não conseguem evoluir numa conversa, nós precisamos de alguém que seja isento. E é isso que nós buscamos no Poder Judiciário. Não é fechar as portas para essa conversa, ao contrário, é tentar retomar esse diálogo. Era esse o intuito, porque esse diálogo tinha sido rompido, especialmente em quem deveria estar tomando decisões, que é o governo federal, o governo estadual, através de seus entes. Mais especificamente em relação aos seus órgãos gestores, a Agência Nacional de Águas e o Departamento de Águas e Energia, que divergiram em relação à política que deveria ser adotada de redução de captação, porque isso ia ter interferências
em outras searas. Obviamente, as decisões desses órgãos refletem posições e outras políticas envolvidas, em sua maioria. Mas a resposta é muito simples, ainda correndo o risco de cair na superficialidade que nos levou, é basicamente isso. O não reconhecimento, a incompatibilidade da disponibilidade com a demanda, a superexploração do sistema, mesmo sabendo desde 2012 dessa redução das razões de afluência, o desrespeito aos critérios técnicos concebidos pelos próprios órgãos gestores para enfrentamento dessas crises e para garantir os 95% de garantia de abastecimento durante 95% do tempo. Quando se coloca essa situação, diz, olha, mas estamos no 5. Será que nós estamos no 5? Ou será que nós estamos na grande maquiagem dos números? Porque quando se coloca para a população os números, é muito difícil eles serem contestados. Os números e as técnicas muitas vezes têm sido usadas para justamente dar uma segurança que não existe. E talvez o nosso apego a um otimismo ou a tendência de verificar o quadro com a gravidade que ele tem, nos coloca muitas vezes numa situação de testemunhar ou de ser destinatários de coisa que nós não deveríamos realmente aceitar. Esse é um quadro que foi publicado, muito interessante, e aí nós temos que fazer uma homenagem aos jornalistas que têm trazido realmente uma ampla campanha de comunicação em relação à crise hídrica, deixando na ordem do dia esse tema recorrentemente, e não é de agora. As primeiras manifestações já começaram desde o início do ano passado. Esse quadro, que é muito ilustrativo, demonstra a incompatibilidade. No primeiro, são as diminuições dos níveis de chuva, de vazão de afluência, e demonstrando, naquele último quadro, o auge, o máximo de retirada e a demonstração da superexploração nesse período. E aí, esse quadro é mais ainda emblemático, que é diariamente publicado pela Agência Nacional de Águas, demonstrando aquela curva decrescente, é o nível do reservatório. A sociedade assistiu a esse decréscimo dos volumes apenas no período de outubro, eu vou voltar um pouquinho, se vocês me permitem, de outubro a março, outubro de 2013 a março de 2014, o reservatório que estava com 37% chegou a 13%. Nós não podemos crer realmente que essa situação tenha passado despercebida dos órgãos gestores. Nós também não podemos admitir que isso tenha acontecido passivamente. Em 15 de maio de 2015, nós assistimos à inauguração das bombas do volume morto, como se isso fosse algo a ser comemorado. Hoje, nós temos disponíveis 103 milhões de metros cúbicos e aparentemente se comemora ter chegado em 10,41% do sistema, quando mais uma vez a perversa maquiagem dos números oculta que na verdade nós estamos com menos 18,45%. E se nós passamos por aquele quadro terrível na estiagem de 2014, nos parece que nós não temos direito a um otimismo perigoso de não estarmos preparados para passar pela estiagem de 2015 e dos próximos anos. A Marúcia colocou muito bem essa situação, que todos nós estamos preocupados. Ainda na questão dos números, magicamente demonstrando, no dia 23 de outubro,
O reservatório, que já estava com 2,72% do volume morto 1, passou para 12%. Isso em 24 de outubro, notem a data, considerando, na verdade, que a autorização para essa exploração somente veio no dia 17 de novembro. Portanto, a exploração já estava, sim, ocorrendo abaixo das cotas autorizadas muito antes da resolução conjunta ANA-DAE 1672 de 2015. Portanto, eu retomo a pergunta, feita esses breves comentários: qual é o plano para a recuperação da nossa segurança hídrica? E as respostas que nós temos, e eu digo realmente, assim, né, da parte de quem tem buscado incessantemente obter essas respostas, que elas vêm pela imprensa. E é esse emaranhado confuso que mais dúvidas traz do que segurança. Se a crise continuar, só restará lodo. A Agência Nacional de Água se posicionando em relação a esse momento. Rodízio se faz quando se tem água. Não dá para esperar o esgotamento. E o abandono de um racionamento porque choveram alguns dias. A atuação, portanto, senhores do Ministério Público, com muita humildade, tem sido buscar encontrar caminhos ao lado da sociedade civil, dos movimentos sociais, da comunidade científica, alcançar ou se fazer ouvir muitas vezes, considerando um núcleo de poder que toma decisões e comunica quando já não há mais tempo de se discutir, quando a alternativa é aceitar aquela decisão ou desabastecer a população envolvida, que nada menos é do que 14 milhões de pessoas. Se as coisas não derem certo, mais especificamente falando na nossa área, se nós chegarmos no esgotamento do volume morto 2 em plena estiagem, haverá perda de gravidade, ou da descarga por gravidade de água para a bacia do PCJ, e 3 milhões de pessoas praticamente ficarão dependendo apenas dos tributários, do que passa nos cursos d'água. Sendo que no ano passado, esses cursos d'água tiveram uma média de 90% abaixo de sua vazão normal, contando com 3 a 4 metros cúbicos do sistema Cantareira, que até ontem estava sendo descarregando 0,45% para o PCJ. O Ministério Público fez uma recomendação, e aí nós não louvamos, mas apenas registramos que tudo isso que nós continuamos pedindo já pedimos agora em 2015, já pedimos em fevereiro de 2014, por meio de uma recomendação à Agência Nacional de Águas e ao Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, no sentido de que fossem adotadas providências para garantir o abastecimento pelo maior tempo possível enquanto perdurasse a crise. E mais que isso, que já naquele tempo fosse construído um plano de contingência para atendimento dessa situação. A ação traz em si, o pedido até já foi traduzido, boa parte da recuperação, realmente atingindo metas de recuperação do sistema, começando por uma meta agora em abril de 2015, de modo que esse plano operacional seja coerente e com uma visão mais a longo prazo, não imediatista, que ele seja dinâmico, mas não elástico, ao ponto de, a cada chuva, ele ser revisto. Nós temos que ter metas e exigir que sejam adotadas metas de recuperação do sistema para os próximos anos hidrológicos, para abril de 2015, para outubro de 2015, para que realmente nós poupemos água para sairmos dessa situação de insegurança. Também já foi exposta nossa preocupação com a disponibilização das informações, e na nossa ação nós traduzimos uma preocupação muito grande com a perda de poder do Comitê de Bacias enquanto instância participativa tripartite entre usuários,
sociedade civil e estados. Grande parte dos questionamentos que foram formulados hoje de manhã pela sociedade civil, reunidos na aliança, pelo IDEC, podem ser respondidos no âmbito e devem do Comitê de Bacias, que muitas vezes está perdendo a sua força. A sociedade civil precisa ocupar o seu espaço e participar ativamente, não somente dos momentos de crise, mas de política. A ação, por conta de competência, está com a liminar que foi concedida e que nos seus 14 dias de vigência teve condições de fazer mudar um pouco o cenário. O intuito não era realmente deixar ninguém desabastecido, porque se dizia muito bem que se explorasse o volume morto 2, que isso deveria ser feito com parcimônia, como muitas vezes divulgado. Houve aquela penumbra de, olha, com a ação, a região metropolitana de São Paulo vai ficar desabastecida. Não, a nossa preocupação era garantir essa segurança mínima para 2015. Algum dos senhores já teve a resposta? Qual vai ser a meta a ser atingida até abril de 2015? Na ocasião, nós pedíamos 10%. Obviamente, isso não é mais possível. Mas será que um dia vai ser? Será que nós estamos cada dia abrindo mão de coisas mais caras em nome dessa emergência que nós entendemos que não existe? Vai ser um motivo para que políticas já muitas vezes descartadas sejam retomadas? Para que licenciamentos ambientais sejam flexibilizados, licitações sejam dispensadas, e quem vai pagar a conta? O meio ambiente, a população, a economia, a segurança hídrica. Enquanto isso, aguardamos a postura, a decisão do Poder Judiciário. Pedimos a reapreciação por uma questão de competência. Essa decisão está sem os seus efeitos. E os recursos interpostos não foram submetidos às respectivas turmas de julgamento do Tribunal Regional Federal, como se talvez essa questão não fosse da ordem do dia, não fosse urgente. Peço desculpas, só para finalizar e dizer dos nossos desafios e das nossas perspectivas. A cautela e a consequência que isso tem de depressionamento em cadeia dos sistemas produtores. De acharmos mecanismos e cobrarmos que sejam adotados mecanismos de solução de conflitos e que as decisões sejam adotadas com governança ambiental, que seja assegurada à sociedade civil o direito não só de ser destinatária, mas de participar da formulação e do acompanhamento das políticas públicas. O que nós queremos de imediato? Nós queremos saber qual é o plano operacional, nós queremos saber quais são as metas para 2005 e as metas de recuperação do reservatório do Sistema Cantareira, 2015 e nos próximos anos. Nós queremos o amplo acesso às informações, transparência. Isso não é questão técnica que não deva ser levado ao judiciário. Isso é o mínimo que nós, enquanto sociedade civil, temos direito de saber. Queremos saber mais. Já que se fala em volume morto 3, em volume morto 4, qual é o plano? Qual é a estratégia? O plano de contingência já deveria estar pronto e existem inúmeras metodologias de construção de plano de contingência, desde níveis de atenção, de alerta médio, de alerta moderado, de alerta máximo até situação de emergência. É isso que nós queremos saber, quais serão as medidas que serão adotadas em cada um desses estágios, principalmente em relação às regiões de vulnerabilidade, para garantir o abastecimento, para garantir a saúde pública, porque senão, eu gostei muito de uma colocação que foi feita, nós teremos que nos contentar não só com a crise da água, mas com a água da crise, com qualquer água ser fornecida. Agradeço a todos, peço desculpas realmente pelo avanço do tempo. Nós muitas vezes temos essa ansiedade de compartilhar algumas dessas informações.
Deixamos um pouco de atuar durante esse ano em relação à nossa... Estamos pensando e trabalhando novas estratégias de atuação coordenada com outros atores que são sempre muito bem-vindos. O Ministério Público Federal já é um parceiro desde 2004, sempre trabalhamos juntos. A Defensoria Pública, que cada dia assume um papel mais relevante na nossa sociedade e que certamente vai poder também contribuir nessas respostas que a população procura, que a sociedade civil procura. E todos que queiram, na verdade, estamos à disposição. O Ministério Público está de portas abertas, está tentando, está buscando caminhos para se preparar também para, ao lado da sociedade civil, buscar que seja cumprida nada menos do que a nossa Constituição e a lei. Muito obrigada.